aí galerinha do É Nóis na Mate, eu sou Jeff Pezeta, professor e mestre no ensino da matemática pela PUC de São Paulo. E nesse vídeo eu mostrarei para vocês como resolver essa mesma equação do segundo grau de três formas diferentes. Vamos lá? Mas antes de eu começar, se você tiver qualquer dúvida sobre esse exercício, coloque nos comentários. Se você tiver sugestão de vídeo, coloque nos comentários também. Então vamos lá. A primeira maneira é a seguinte, tá? Toda equação do segundo grau é um trinômio, quando ela for completa é um trinômio. Se ela for um trinômio do quadrado perfeito, ou seja, se esse trinômio for um TQP, trinômio do quadrado perfeito, resolver essa equação fica muito fácil. Para começar, nós vamos tirar as raízes quadradas dos quadrados perfeitos dessa equação. Reparem que o x ao quadrado é um quadrado perfeito porque a raiz de x ao quadrado é x. O 81 é um quadrado perfeito porque a raiz quadrada de 81 é 9. Mas isso ainda não quer dizer que isso aqui seja um TQP, um trinômio do quadrado perfeito. Para fazer essa validação, eu pego as duas raízes quadradas calculadas e multiplico por 2. O resultado tem que ser exatamente igual a quem? Ao termo central. Ah, professor, mas aqui é mais, aqui é menos. Não, ele é igual ao resultado em módulo. Você esquece se é mais ou menos. 18x, 18x. Estando provado que é um TQP, você pega as duas raízes quadradas calculadas e faz uma fatoração, nesse caso com menos, porque o termo central é menos. Então vai ficar x menos 9 vezes x menos 9. Esse menos justamente porque o termo central é menos. Se aqui fosse mais, eu colocaria x mais 9, x mais 9. Não esqueça que isso aqui está representando uma equação de segundo grau. Então é x menos 9 vezes x menos 9 igual a zero. Para que a multiplicação de dois fatores seja zero, por exemplo, a vezes b é igual a zero, ou um primeiro fator tem que ser zero, porque qualquer número vezes zero dá zero, ou o segundo fator tem que ser zero, ou seja, ou esse a é zero ou o b é zero. Observe que eu tenho dois fatores aqui. O a, posso chamar de a, esse primeiro fator, x menos 9. O b, esse segundo fator, x menos 9. Ocorre que os dois fatores são iguais. Então, para que x menos 9 vezes x menos 9 seja igual a zero, eu tenho que x menos 9 tem que ser igual a zero. Ou seja, o 9 que está subtraindo passa somando, eu tenho que o x tem que ser igual a 9. Porque se eu colocar no lugar do x o 9, ó, 9 menos 9 vai dar zero. Tá? Se eu colocar no lugar do x o 9, 9 menos 9 vai dar zero. E qualquer multiplicação por zero sempre dará zero. Alguns autores ou alguns livros costumam dizer que a solução aqui tem apenas uma raiz real. Eu procuro dizer que há duas raízes reais iguais. Até porque esse x tem que ser 9 ou esse x tem que ser 9. Tá? Ah, professor, mas é o mesmo x. Sim, mas eu tenho duas possibilidades, eu tenho uma forma fatorada. E existem algumas situações que você precisa saber quantas soluções um exercício tem, uma equação tem. Eu tenho aqui duas soluções reais iguais. Ou seja, pelo trinômio do quadrado perfeito, nós temos que a solução é 9 e 9. Parece demorado porque eu estou explicando no passo a passo, mas se você olha, tem gente que já olha, já vê o TQP e já sabe a solução. Vamos para a segunda maneira? A segunda maneira é pelo método de soma e produto. Vamos ver como é que fica. Por soma e produto, inicialmente, nós precisamos pensar em dois números cujo produto, cuja multiplicação, seja o coeficiente c dividido por a. Como o c é 81 e o a é 1, essa multiplicação tem que dar 81. Ao mesmo tempo que esses dois números multiplicados têm que dar c sobre a, esses dois números somados, está faltando o sinal da soma aqui, tem que dar o oposto de b sobre a. Se b é menos 18, o oposto de menos 18 é 18, dividido por a, que é 1. Ou seja, essa soma, esses dois números somados, tem que dar 18. Ou seja, eu tenho que pensar em dois números cujo produto, a multiplicação, seja 81 e cuja soma seja 18. Ou seja, se nós analisarmos as tabuadas, 9 vezes 9 dá 81, 9 mais 9 dá 18. Tem aluno que fala, ah não, isso aqui dá trabalho, eu prefiro fazer por Bhaskara. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte,
treine, quando você for fazer um exercício de equação de segundo grau, tente fazer dos 3 métodos. Se você treinar os 3 métodos, principalmente soma e produto, você vai condicionando o seu cérebro a pensar rapidamente qual é a solução. Eu tenho alunos que insistem, eles treinam, né? Insistem em aprender dessa maneira. Chega um determinado momento que eles olham para a equação, se der para resolver por soma e produto, eles já sabem falar o resultado, mas tem que ser persistente. Ou seja, o conjunto de solução dessa equação são 2 soluções, 2 raízes reais iguais, 9 e 9. Eu preciso ter os 2 9. Eu não tenho 9 vezes quanto? 2 9s, 9 vezes 9. 9 mais quanto? 2 9s, 9 mais 9. Então, o meu conjunto de solução possui 2 raízes, 2 soluções reais do conjunto dos reais iguais. Vamos ver para o terceiro método agora? Terceiro método, terceira maneira, é pelo teorema de Bhaskara, né? Ou método resolutivo. Então, eu sei que o A é 1, B é menos 18, e eu sei que o C é 81, e eu sei que o delta é o quadrado de B, ou seja, o quadrado de menos 18, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 81. Eu começo calculando o delta. Tem gente que coloca tudo numa única fórmula. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem um grande problema, divida esse grande problema em pequenos problemas e resolva cada um separadamente. Resolva primeiro o delta, depois você resolve o x. Por experiência, quando eu corrijo provas, as pessoas que tentam resolver tudo numa única fórmula são as que mais erram. Resolve primeiro o delta com calma, depois você resolve o x. Sabendo que o quadrado de menos 18 é 324, e cuidado, tá? Eu estou elevando o número negativo a expoente par, sempre dará positivo. Tem gente que coloca o menos aqui e acaba errando. E eu vou multiplicar 4 por 1 por 81. O que eu oriento meus alunos em sala de aula é primeiro fazer a multiplicação dos sinais. Menos com mais na multiplicação dá menos, menos com mais dá menos, então aqui vai dar menos 4 vezes 81, menos 324. Parece meio bobinho o que eu acabei de falar agora, mas por experiência também em correção de provas, desde 1992 trabalhando com educação, a maior parte dos alunos que erram aqui no delta, erram no sinal. Então comecem a multiplicação pelos sinais. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, 324 menos 324, o delta aqui é zero. Uma vez que nós calculamos o delta é igual a zero, nós vamos calcular o x. O x é igual ao oposto menos o oposto de b. Não esqueça que o b é menos 18, então é o oposto de menos 18, que vai somar e subtrair a raiz quadrada de delta. Tem gente que fala mais ou menos zero, não é ou, o conectivo não é ou. Quando o conectivo é ou, significa ou eu somo ou eu subtraio. O conectivo é e, eu tenho que somar a raiz quadrada do delta e tenho que subtrair a raiz quadrada de delta. Como aqui o delta, a raiz vai dar zero, eu posso fazer uma única conta. Mas qualquer valor diferente de zero eu tenho que somar e não ou, subtrair, tá? Então eu tenho o conectivo e, mais e menos a raiz quadrada de delta, e não é sobre 2, é sobre 2 vezes a. É comum eu pegar uma prova que o a é diferente de 1 e o aluno coloca o denominador 2. Por mais que eu fale na sala de aula, é 2 vezes a, 2 vezes a. Aquela pessoa que não estuda, não pratica direito, acaba errando. Então, ó, o oposto de b, que vai somar e subtrair a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Considerando que o oposto de menos 18 é 18, 18 sobre 2 vezes a sobre 2 vezes 1 é 2, o x é 9. Novamente, onde é que tem gente que erra aqui? Coloca menos 18. Ah, professor, mas não está menos 18 aqui? Mas observe que o x é o oposto de b. Se o b está menos 18, vai virar 18. Se o b tivesse 18, ia virar menos 18. Então eu digo que eu tenho como solução duas raízes, duas soluções. A raiz de uma equação não é a raiz quadrada. A raiz de uma equação é a solução da equação. Duas soluções reais, ou seja, que pertencem ao conjunto dos reais, iguais, 9 e 9. E eu já falei por que eu preciso de duas soluções reais iguais. Se eu chegar lá na soma e
produto, por exemplo, eu preciso de dois números que se multiplicam, dois números que se somam. Ah, mas é o mesmo número. Sim, mas eu preciso de dois noves. Tá? Então eu tenho duas soluções reais iguais. Vai ter assuntos no ensino médio que você vai precisar dizer quantas soluções reais tem a equação, tá? Você vai ter que dizer que tem duas soluções reais iguais. Aí você vai continuar desenvolvendo aquele assunto. Então temos aqui solução igual a 9 e 9. Ou seja, nós vimos três maneiras diferentes de resolver uma mesma equação do segundo grau. Nem todo trinômio é do quadrado perfeito, então nem todo trinômio dá para resolver por TQP. Nem toda equação dá para resolver legal por soma e produto. Soma e produto é quando você consegue ter tabuadas do 1 até o 9 ou até o 10, mas tabuadas um pouco mais ágeis da gente pensar. Se você for ter dois números que multiplicados deem 4 sobre 3 e somados em 9 sobre 5. Você tem fração? Esquece, vai direto para a Bhaskara. Mas tente primeiro pensar nas tabuadas. Você vai ver que soma e produto é um método muito rápido. Não deu, vem aqui para a Bhaskara. Bhaskara resolve qualquer equação. No entanto, não é aconselhável você usar Bhaskara para toda e qualquer equação. Beleza? Espero ter ajudado, tá bom? É nós na Mate, simplificando a matemática para você.